Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria, achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milô, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Vou pedir à igreja para juntos lermos o versículo 8. Todos juntos. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Ezequias, um rei que foi bastante diferenciado em sua época. Ezequias era filho do rei Acais. E ele começa a reinar com 25 anos de idade, conforme está no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, versículo 1, onde diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ezequias foi um rei que empreendeu, um rei empreendedor, um rei que fazia obras, e o que mais diferenciava Ezequias de todos os outros reis, principalmente dos reis de Israel, Ezequias era rei do reino do sul. O que diferenciava este homem é que ele, conforme está escrito no versículo 2 do capítulo 29, ele fez o que era reto aos olhos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ou seja, Ezequias andava em retidão, Ezequias andava de acordo com a vontade de Deus, ele queria agradar a Deus, e quando ele assume o reinado, ele faz muitas obras. A Bíblia diz, está ainda no capítulo 29, que Ezequias começa a purificar o templo. Ele começa a arrumar aquilo que estava fora do lugar. Ele começa a colocar no lugar tudo aquilo que deveria ser colocado. Ele também purifica o templo através dos levitas. Ezequias reestabelece o culto ao Senhor. Isso também está no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas. No capítulo 30 diz que Ezequias ele convida o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ezequias tem uma preocupação de cumprir com aquilo que Deus havia designado aos homens que ele conhecera, a Davi e a tantos outros. Ezequias tinha esse desejo de estar fazendo aquilo que agradava a Deus. A Bíblia diz que ele regulou as turmas dos sacerdotes e levitas, ou seja, ele também colocou tudo no lugar concernente aos sacerdotes e levitas, conforme podemos ver no capítulo 31, versículo 2, capítulo 31, versículo 2, que diz: e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Ou seja, Ezequias estava colocando tudo nos seus devidos lugares. Ele estava realmente realizando uma obra para o Senhor, a fim de ter ordem na casa do Senhor, a fim de que a casa do Senhor tivesse uma ordem de que
Era necessário, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não trabalha de qualquer maneira. O nosso Deus não trabalha no atalho. O nosso Deus trabalha de maneira correta, de maneira certa. E Ezequias estava trabalhando de maneira correta, de maneira certa, para poder assim ter a presença do Senhor no templo. Agora observe bem, tudo isso Ezequias fez. Tudo isso Ezequias tinha prazer em fazer para a obra do Senhor. E quando temos prazer de fazer algo para o Senhor, o inimigo se levanta para tentar impedir aquilo que Deus colocou em nosso coração. Nós estamos aqui nesta noite pela graça. Nós estamos aqui nesta noite pelo favor imerecido de Deus. Nós estamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo nos deu condição. Mas certamente o inimigo tentou de todas as formas, e isso muitas vezes não temos como ver, mas está no mundo espiritual, tentando impedir a tua chegada aqui neste lugar. Mas você venceu. Você chegou, você está aqui porque Deus tem algo para realizar na sua vida nessa noite. Você pode glorificar a Deus por isso? Ezequias fez todas essas obras. Se formos consultar ainda na Bíblia, vamos encontrar ainda outras obras feitas por Ezequias. Mas, como já dissemos, o inimigo não fica satisfeito quando você começa a fazer aquilo que é para a obra do Senhor, aquilo que é em benefício da causa de Deus. O inimigo fica desesperado, ele quer te parar, ele quer impedir que você continue prosperando. E foi isso que aconteceu com Ezequias. A Bíblia diz no capítulo 32, versículo 1, que depois dessas coisas, de tudo isso que Ezequias tinha feito, de tudo isso que Ezequias havia realizado, depois dessas coisas e dessa fidelidade, ou seja, Ezequias era fiel, ele estava sendo fiel ao Senhor com as suas atitudes, com o seu trabalho, com aquilo que ele realizara. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Senaqueribe veio com um rosto de guerra. Senaqueribe veio para acabar com aquilo que Ezequias havia construído. Senaqueribe veio tentar impedir a vitória e o progresso na vida do rei Ezequias e de todo o povo de Judá. E a Bíblia diz no versículo 2, que vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, Ezequias começa a tomar atitudes que todo homem de Deus deve tomar. A primeira atitude, ele se reúne, ele teve conselho com os reis, com os príncipes, com os varões, com os seus príncipes, com os varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. O que Ezequias pensa? Vamos tapar as fontes. Não é lícito, não é bom que eles cheguem aqui e encontrem água para beber. As águas que estão fora da cidade, vamos tapar as fontes. É preciso tapar as brechas, meu irmão. Não é possível deixarmos que o inimigo sacie a sua sede, tentando derrotar-nos. Nós não podemos deixar brecha aberta, e muito menos podemos permitir que o inimigo tenha guarida debaixo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, dizer que Deus está nos dando coragem, força, sabedoria, graça para taparmos as brechas, para fecharmos aquilo que o inimigo muitas vezes quer entrar. No momento ele não terá nenhum tipo de ajuda, porque nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Aleluia! Assim, muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. E ele se fortificou. Ezequias se fortificou. Se fortifique nesta noite. Se fortifique nesta noite. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tenha coragem, fortifica-se. Ezequias se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora. Ou seja, o muro da cidade que estava quebrado, consertaram. E para reforçar
fizeram outro muro por fora. Isso significa vigilância. Ezequias estava vigilante. Mais ainda, a Bíblia diz que além de fazer toda esta obra, ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e ele então fala ao povo. E a Bíblia diz que ele fala ao coração. Por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6. Veja o que diz. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, versículo 7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Você crê nisso nessa noite? Maior é quem está contigo, maior é quem caminha contigo, maior é quem está na tua vida. Você não está sozinho, você está diante daquele que é todo poderoso. A maior autoridade da terra está do teu lado, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então, meu irmão, levante a sua mão e glorifique o teu Deus, porque Ele está aqui nesta noite, na pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Maior, porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 8. Com ele está o braço de carne, ó. Com ele tem os melhores carros, ele tem os melhores cavaletes, as melhores armas bélicas, que naquela época era catapulta, né? Catapulta, flecha, arco, lança, ele tem tudo isso. E é bem melhor o material dele. O material dele é espetacular. Mas com ele está o braço de carne. E conosco está o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia! E a Bíblia diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descansa no Senhor e espera no Senhor. Foi lido aqui nesta noite, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ei, descansa no Senhor. Maior é o que está contigo do que com aquele que está com o teu adversário. Maior é quem está na tua vida do que aquele que se levanta contra você. Levante a sua mão assim em nome de Jesus. Aleluia. Receba essa palavra. Maior é o que está contigo. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor para guerrear as nossas guerras.